Vocês conhecem a máfia japonesa chamada Yakuza? Provavelmente sim, vocês conhecem, porém, vocês realmente conhecem a história real dessa máfia? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da Yakuza. Antes de tudo, antes de começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vai na descrição que tem uma pá de link para vocês aí embaixo, pode pá. E comenta que eu tô respondendo todo mundo aí, eu tento sempre responder todo mundo, pode pá. Bom, se já fizeram tudo isso, bora pro vídeo. São poucas as organizações criminosas que conseguiram ter a fama que a Yakuza tem. Ela literalmente é conhecida em todo canto do mundo, não importa se você tá aqui no Brasil, Estados Unidos, Ásia, essas merda tudo. Bom, todos conhecem Yakuza. E na realidade, vocês acreditam que isso acontece, porém nem é por culpa deles? O real culpado da Yakuza ser essa famosa organização é culpa de Hollywood, tá? Hollywood é a real culpada. Porque filmes, séries, livros sempre sempre se inspiraram bastante nessa história mafiosa para criar suas artes. E Hollywood fez muito isso e meio que eles romantizaram bastante a história da Yakuza. Então, às vezes até alguns filmes, séries realmente foram fiéis ao que a Yakuza é, porém do jeito deles eles acabaram fazendo vocês torcerem pelos bandidos, tá ligado? Acontece muito no cinema, assim como na literatura. Porém, hoje a gente vai aí saber a história real deles. Mas pra gente fazer isso aqui de modo certo, vamos começar do início. Bom, acredita-se que a Yakuza começou ali no meio do período Edo, tá? Que isso aconteceu entre os anos de 1603 e 1868. Existem muitas dúvidas para falar quem realmente foram os grupos que iniciaram a Yakuza. Porém, as principais vertentes que tem hoje em dia da Yakuza mais moderna, elas vêm de dois tipos de grupo diferentes. Esses grupos são Tekiya e Bakuto, tá? Eles têm algumas diferencinhas entre eles, mas a principal diferença é que assim, os Tekiya, por exemplo, eles são responsáveis e ficaram famosos, tiveram lucro e tudo mais, por venda de artigos ilegais. Coisas roubadas, de má qualidade, essas coisinhas assim. Esses eram a principal fonte de lucro desse grupo Tekiya. Já os Bakutos ficaram conhecidos por estar envolvidos em apostas ilegais, tá? Eles eram como se fossem donos de cassino, porém de uma forma ilegal, que eles se envolviam em jogos de azar e tentavam fazer sempre daquela forma que a casa sempre ganha, tá ligado? Então, eles eram conhecidos e fizeram fortuna com jogos ilegais. E para vocês terem uma ideia na influência desses grupos na criação da Yakuza, por exemplo, olha só, os Bakutos eram conhecidos por estar envolvidos ali em coisas de apostas ilegais, como se fossem jogos, né? Então, Yakuza, para vocês terem uma ideia, é uma junção de sílabas, palavras ali, ó, e que é o Ya, o Ku e o Za, certo? Yakuza. E na verdade são essas palavras, os Yaku, Za, na verdade são numerais, tá? As palavras estão representando os números 8, 9 e 3, 893. Que pra vocês terem uma ideia, em um jogo de cartas do Japão lá, é uma das piores mãos que alguém poderia ter. Essa é a influência do grupo Bakuto na criação da Yakuza, tá ligado? O nome foi totalmente inspirado neles. E já que a Bakuto influenciou aí na criação do nome da Yakuza, entre outros aspectos também, tá? Esse aqui é só o principal deles. Os Tekiya também teve a sua parcela ali de influência na criação e no jeito que a Yakuza ainda se porta. Porém, a influência que os Tekiya teve na Yakuza foi mais na parte comportamental ali do grupo, tá? Por exemplo, os Tekiyas, além de estar vendendo esses itens, esses artigos, eles também eram conhecidos por estar, tipo assim, tem alguns eventos que acontecem no Japão, alguns festivais, essas coisas, e a Yakuza, elas meio que alugam barracas e terrenos ali no meio daquele evento, né, para os comerciantes poderem vender suas coisas. E os Tekiyas eram os principais responsáveis por essa parte, de alugar as barracas, de fazer proteção dos comerciantes na hora do evento. Todas essas coisinhas eram os Tekiyas que faziam e a Yakuza continua fazendo isso. Se vocês já jogaram Sleeping Dogs, por exemplo, que é um joguinho aí bem parecido com GTA, vocês vão lembrar que nas primeiras missões do jogo é exatamente isso que vocês fazem. Você tá meio que recém entrando na Yakuza e você recebe a missão de ir numa feira ali, num evento que tá acontecendo, em um festival, e cobrar os comerciantes pelo aluguel da barraca. E no meio dessas missões aparecem algumas pessoas tentando roubar e você tem que dar murro nas pessoas lá pra proteger os comerciantes. Então é basicamente isso que a Yakuza faz real. Eles alugam as barracas e meio que cobram por proteção. O comerciante paga e eles protegem a barraca ali no horário do festival que tá rolando.
Mas hoje em dia a Yakuza ela meio que acabou se diversificando bastante, tá? Então não é todas as filiais, todos os grupos da Yakuza que ainda levam em consideração esses ritos, essas formas de agir, toda essa parte de costumes que tinha antigamente, tá? Porém, ainda tem alguns que são, mas não são muitos, tá? Mas, por exemplo, se a principal renda do grupo vem da parte de jogos ilegais, esse grupo pode falar sim que eles ainda são bakutos, tá ligado? Porém, eles têm outros trabalhos aí hoje em dia. Sobre as atividades da Yakuza é bem fácil de se falar, tá? E a gente vai chamar de crime mesmo porque são crimes, pode pá? Normalmente a galera da Yakuza não tem essa coisa que tem aqui no Brasil, que é sair roubando pessoa no meio da rua, matando as pessoas inocentes, essas coisas. Isso não acontece com a Yakuza, tá? Eles são uma organização criminosa, eles realmente são organizados, beleza? Normalmente, as pessoas que são envolvidas com a Yakuza, eles conseguem viver no meio da população, tá? Porque eles são bem discretos com as coisas que eles fazem, e quando eles fazem da forma certa. E assim acaba não gerando suspeita dos policiais. E aí eles preferem estar no meio do povão mesmo, o que, né, evita a prisão deles. Eles evitam ao todo custo aí se tornar foragido, criminoso, eles terem esse meio que o holoforte virado pra eles, entenderam? Mas pra vocês terem uma ideia, o grupo está envolvido com crimes de extorsão, estelionato, prostituição, jogos de azar, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas e crimes do colarinho branco mais sofisticados, tá ligado? Então eles conseguem sim fazer tudo isso sem levantar suspeitas e viver a vida deles normal como se fossem empresários ou coisas do tipo. De acordo com um relatório da Agência Nacional da Polícia, no ano de 2014 foram presos mais de 22 mil pessoas ligadas ao grupo da Yakuza, isso em 2014. Sobre a hierarquia da Yakuza eu vou dar uma pulada, tá bom? Eu vou colocar aí na tela uma imagem que representa bastante como que funciona tudo, mas normalmente hierarquias são sempre iguais, tem o líder, o sub, o vice, o novato, essas coisas. Então a Yakuza não foge muito disso, só muda meio que os nomes das funções ali, que as pessoas estão empregadas. E eu vou pular isso mais pelo fato de ser desnecessário, não tem muito porquê, tipo, é sempre a mesma coisa, e porque é chato mesmo, né? Vamos falar a real aqui. Mas a parte interessante da Yakuza é que elas realmente é uma organização que se chama de família. Isso significa que quando uma pessoa entra pra Yakuza, ele literalmente esquece toda a vida passada dele, tá? A partir do momento que ele entrou na Yakuza, ele tem uma vida nova e essa vida vai ser totalmente focada em honrar a sua nova família, que é a Yakuza. Tanto que esse sistema de hierarquia que eu coloquei na tela pra vocês é um sistema que é bem conhecido no Japão, tá? Ele se chama Oyabun Kobun, tá? No caso, Kobun significa filho adotivo e Oyabun, pai adotivo. O que mostra que realmente a Yakuza eles literalmente se consideram uma família. Pra vocês terem uma ideia de como eles levam isso a sério, a partir do momento que você entra na Yakuza, você tem que esquecer, você é obrigado a cortar todos os seus laços familiares e simplesmente falar, olha, chefe da Yakuza, o pai, grande pai adotivo, minha lealdade é totalmente a você, tá ligado? Você perdeu a sua família real, família de sangue, e a sua família nova é a Yakuza. Claro que a Yakuza é uma organização perigosa, tá? Eles não deixam de ser criminosos, entendam isso. Porém, eles meio que são criminosos legalizados, mais ou menos isso, tá? Como eu falei, eles não geram suspeitas, eles vivem no meio da sociedade e tudo mais. Eles são envolvidos sim em estelionato, prostituição, lavagem de dinheiro, crime de colarinho branco, essas coisas tudo. Porém, pelo fato deles não serem ali criminosos muito visados pela polícia, eles ainda têm meio que o lado humano deles, eles ajudaram muita gente já, tá? Olha só pra vocês terem uma ideia, após o terremoto que teve em Kobe, a Yagamushi, que é uma das principais famílias ali da Yakuza, se mobilizou inteira pra ajudar a cidade. Tá? Isso incluindo, eles disponibilizaram ali para a cidade, para ajuda de socorro e tudo mais, o uso de um helicóptero, que chegou primeiro para ajudar a cidade do que a ajuda do próprio governo. Outro momento que a Yakuza ajudou muita gente também foi em 2011, quando aconteceu ali o tsunami de Tohoku, tá?
Além do grupo de abrir vários escritórios para abrigar as pessoas que perderam seus bens, suas casas, eles também mandaram diversos caminhões lotados de suprimentos para as áreas afetadas que teve na região. Além de ajudar muita gente, algumas famílias da Yakuza, como por exemplo eu já citei a Yagamushi, que eles são meio que a maior família, uma das principais famílias da Yakuza, eles também proíbem o tráfico de drogas, por exemplo, e para ganhar dinheiro de uma forma meio que legalizada, eles investem bastante em empresas conhecidas, grandes e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, esse tipo de família eles têm laços com imobiliária, banco, essas coisas todas. Como eu falei, eles fazem os crimes, mas eles fazem de uma forma que não chama a atenção da polícia e conseguem se envolver ali em coisas que pessoas normais conseguem. Muitas vezes também eles participam dos festivais, tá? Como o Santa Matsuri. E nesse festival em específico eles carregam santuários pelas ruas, exibindo as suas tatuagens, porque isso é meio que uma marca da Yakuza. Eles têm um estilo de tatuagem bem colorida, bem feita e tudo mais. E eles passeiam pelas cidades, passam pelo local ali que tá tendo o festival, carregando santuários, né? E tentando passar essa vibe pras pessoas. Além de fazer essas partes dos festivais, eles também montam suas barracas, dão festas para as crianças, participam de tudo que no local ali onde eles vivem acontece. Então você tem que entender que em todo lugar tem os dois lados da moeda. Mas também não vai se enganar também pensando, os caras são de boa então. Não, não são, tá? Eles são máfia. Se você zoar com eles, eles vão te matar e é isso. Os caras não são de todo bom, lembrem disso. Kenichi Shinoda, chefe do Yagamushi Gumi. Kenichi iniciou sua carreira na Yakuza em 1962, quando se juntou a Hirota Gumi, uma gangue afiliada do clã Yagamushi. Após o fim de Hirota Gumi, ele fundou o Kodokai, com Kiyoshi Takayama, entre outros membros, em 1984 como grupo sucessor ao Hirota Gumi. Shinoda assumiu o controle da gangue, tendo ela nada menos que 40 mil pessoas, em 29 de julho de 2005. E isso acabou acontecendo após a aposentadoria do chefe anterior. Kakuji Inagawa, vulgo Seijo. Ele era um dos chefes tendo aliança com a Yagamushi Gumi. Seijo ganhou fama por fundar um notório sindicato da Yakuza baseado na região de Tóquio, Yokomoha. O Inagawa Kai tem cerca de 9.500 membros, divididos em mais de 300 gangues e milhares de associados. Foi um dos primeiros grupos da Yakuza a expandir suas operações para fora do Japão. E eles conseguiram se juntar ao maior sindicato da Yakuza, o Yagamushi Gumi, que controlava virtualmente cada gangue filial da máfia Yakuza japonesa, chegando a um faturamento anual de 200 milhões de dólares. Kazuo Taoka, o mais temível chefe do Yamaguchi Gumi. Kazuo era o chefe da mais poderosa família Yakuza no Japão, o grupo mafioso que eu citei diversas vezes aqui no vídeo, o Yamaguchi Gumi. Ele era o chefe da Yakuza mais durão e mais temido que o Japão já teve, e sob seu reinado, o Yamaguchi cresceu, tornando-se mais poderoso do que nunca. Kazuo é considerado o mais bem-sucedido chefe da Yakuza até hoje. Povo, normalmente eu não faço isso nos vídeos porque normalmente eu uso uns 8, 9 sites mais ou menos para fazer os roteiros que eu faço, tá bom? Por isso que normalmente eu não deixo o link na descrição de onde eu tirei as informações, porque isso é muita coisa e às vezes o YouTube também eles levam isso a mal. Porém, para fazer esse roteiro eu usei muito um site que eu achei um artigo que foi o artigo mais completo que eu achei na internet. Eu usei outros sites também, porém a maior parte desse roteiro eu tirei desse site específico, tá? O site se chama SKDSU, o link deles vai estar aqui na descrição, pode ir aqui, acho que vai estar ou o primeiro ou o segundo link. Vai lá no site deles e lê o artigo completo, tem até mais informações do que eu coloquei no vídeo, porque senão ia ser um vídeo de meia hora e fica difícil postar um vídeo de meia hora, editar um vídeo de meia hora, então eu peguei só as principais informações. Então, se vocês quiserem ver mais informações sobre a Yakuza, tem nesse site, tem outras informações de outras coisas do Japão também lá, então dá uma atenção lá que o cara mandou muito bem, tá? Só dando os créditos devidos aí, dos outros eu não vou colocar porque realmente foi coisa pouca que eu peguei e eu acabei juntando muita coisa de muito site, principalmente desse, pode pá? Antes de sair do vídeo, deixa o like, não esquece isso, me ajuda muito, e se inscreva no canal que vai ter mais vídeo saindo aí mais pra frente, pode pá? Então é isso, eu espero que vocês realmente tenham curtido esse vídeo, se sim, deixa o like. Eu já falei 3 vezes, mas eu vou falar mais uma pra vocês não esquecerem. Valeu, até a próxima e fui!